Olá, boa tarde, sejam então bem-vindos para mais um espaço aqui na ABC Portugal. Conversa de fim da tarde hoje com Dulce Mateus, ela que é presidente da Junta de Freguesia de Espite, é a nossa convidada de hoje. Vamos conversar um bocadinho sobre esta freguesia. Antes de conversarmos sobre a freguesia, vamos conversar sobre a presidente Dulce Mateus. Ela está connosco, muito obrigada por estar aqui. Olá, Dulce, muito boa tarde, Sra. Presidente, como vai? Boa tarde, eu é que agradeço o convite, muito bem disposta, obrigada por me ter convidado, é sempre um prazer estar aqui. E bem disposta tem de ser sempre, não é? Exatamente. Pronto. Então, uma conversinha aqui de fim da tarde, com nós as duas, para falarmos um bocadinho sobre a freguesia de Espite, mas antes disso, e porque ainda não conversámos neste seu novo desafio, neste segundo mandato, estamos a meio de um trabalho, porque tenho a certeza que vai gostar e que isso ainda vai ainda ao terceiro, portanto, depois disso é que já não? A ver, vamos. Até o lavar dos cestos ainda é 21. Exatamente. Mas ainda não conversámos neste mandato. Gostou da experiência, porque senão não se tinha proposto para este segundo mandato, não é, Presidente? Muito boa tarde. Boa tarde. Gostei da experiência, principalmente porque é gratificante podermos ser útil para os outros. E sendo a freguesia de Espite uma freguesia do qual gosto muito, que me acolheu há 25 anos e que senti na freguesia de Espite como a minha terra, já moro mais tempo em Espite do que propriamente onde nasci. É um privilégio poder ser presidente de junta de Espite, porque as pessoas de facto são muito acolhedoras e merecem de facto que se faça tudo pela freguesia de Espite. Que se dedique. Exatamente. E gosta de ser presidente de junta? Quando vai na rua, quando vai ao café ou até em sua casa, as pessoas abordam-na com assuntos da junta? Sim, sendo uma freguesia pequena, acabamos sempre por estar ao serviço da junta de freguesia de Espite. Sim, sabe que o ser presidente de junta ou as juntas são aquela política de proximidade. O presidente de junta está sempre ali à mão. Exatamente, e de facto acabo por ser presidente de junta no café, em casa, no mercado, porque também vendo no mercado ao domingo, e acabo por ter um contacto muito próximo da população, e isso de facto é gratificante. Portanto, está sempre em funções. Quase sempre, à exceção de quando estou a trabalhar ou a dormir. Portanto, está sempre em funções. Esta presidente que dedica quanto tempo, portanto, está sempre presente, mas a estar na junta, quais são os dias em que está para atender os fregueses, mesmo nas instalações da junta de freguesia? Normalmente é à quinta-feira à tarde. No entanto, de uma forma de poder, porque as pessoas trabalham e algumas não conseguem horário laboral, há sempre a possibilidade de poderem marcar comigo o dia e a hora que tiverem disponibilidade para podermos conversar ou resolver assuntos, mas o dia marcado é à quinta-feira à tarde. O que é que as pessoas mais procuram na junta de freguesia? O que as pessoas mais procuram, diria que é a resolução de pequenos problemas. Penso que a junta de freguesia de Espite, também por ser uma população envelhecida, onde há muitos imigrantes, onde há muita pessoa isolada, acabam por ver na junta de freguesia a resolução de pequenos problemas. Eu diria que 90% do trabalho da junta de freguesia, às vezes até é em coisas que não nos compete diretamente, é na ajuda mais próxima à população. Agora com o Covid houve muita necessidade, desde agendamento de vacina, desde o poder ir buscar o certificado de vacinação, queimas e queimadas também é na junta de freguesia, porque as pessoas não têm acesso, nem sabem aceder a algumas plataformas. Por vezes é um telemóvel que tem algum problema e vão à junta de freguesia para nós tentarmos resolver. Contratos de telemóveis ou do que quer que seja, que as pessoas não sabem muito bem como poder resolver, e a junta de freguesia está disponível para poder colaborar. Diria que a junta de freguesia de Espite, o que muito me orgulha, faz um serviço muito próximo da população, e na minha opinião isto é que é o verdadeiro sentido de serviço público.
Porque ao fim e ao cabo são problemas que até nem são de competência da Junta de Freguesia, não é? É só uma questão de serviço social para uma população que é muito envelhecida também e que não tem acesso a muitas tecnologias. Depois, relativamente ao serviço da Junta de Freguesia, como temos o posto de CTT, fazemos pagamentos e fazemos todo o tipo de serviço dos CTT, ou seja, a Junta de Freguesia tem um CTT como aqui em Orem, onde tem todos esses serviços associados. Relativamente à Junta, é atestados, porque há muitas pessoas imigradas que precisam de atestados e como estão vivos e acaba por ser também uma grande afluência nesse sentido. As chamadas provas de vida, não é? Exatamente. Para mandar pelas reformas. Exatamente. Esta junta, este serviço funciona todos os dias? Sim. Todos os dias? Funciona todos os dias, das 9 às 5, sendo que também fazemos o transporte das crianças, quer para o jardim, quer para o primeiro ciclo, e também fazemos o transporte da população sénior para a ginástica, que é 2 vezes por semana. Para além disso, também colaboramos muito, principalmente com pessoas isoladas e com alguma dificuldade a vir, por exemplo, a Orem tratar de algum tipo de documentação que por si só não são capazes, ou mesmo isto notou-se muito no Covid, pessoas que ficaram em situações precárias, que houve necessidade de fazer acompanhamento social, e essa burocracia para alguém em dificuldades e para alguém que não tem a capacidade de aceder a plataformas ficou muito mais complicada e durante estes 2 anos e meio de pandemia a Junta teve um serviço acrescido nessa ajuda à população. Foi difícil lidar com esta situação. Eu sei que transportaram muitos idosos para o centro de vacinação. Foi difícil lidar com esta situação na freguesia de Espite? Inicialmente foi, porque as pessoas ficaram todas muito assustadas, principalmente as pessoas mais idosas e que não têm família a residir em Espite que pudesse ajudar. E uma coisa é alugar um táxi para vir a um centro de vacinação, outra coisa é poderem vir acompanhados por alguém que tem confiança, como as funcionárias da Junta. E isso notou-se, algo que me enche de orgulho. Foi muitas das vezes as pessoas abordarem-me a agradecer, porque sinto que fiz a diferença nesta fase da vida, que foi difícil para todos nós e muito mais para pessoas idosas, sem retaguarda familiar, e sinto que consegui fazer a diferença nesse sentido e de facto isso diria que é o que me motiva a continuar. Foram tempos complicados, especialmente os do início. Pronto, tenho orgulho nesse seu papel e hoje as coisas estão mais calmas, as pessoas já fazem a vida normal ou ainda há alguns receios? Relativamente à Covid, penso que sim. Já nota-se que as pessoas já saem mais facilmente. No entanto, as pessoas mais idosas, ou seja, eu diria que o grande problema, ou um dos grandes problemas da freguesia de Espite, de facto, é haver muitas pessoas idosas e isoladas, e a Junta de Freguesia tem um papel ativo nesse sentido, porque desde pagamento de reformas, desde ir buscar as cartas da luz e da água para poder ficar pagas, porque as pessoas não têm meio de se deslocar, mas nota-se que as pessoas já estão um bocadinho mais à vontade e fazem uma vida mais normal, digamos assim. Normalmente costumamos deixar estes assuntos mais para o fim, mas já que está a falar nas pessoas idosas e nesse seu papel, falou na ginástica, são 2 dias por semana. Quem são as pessoas que frequentam esta ginástica, que é um projeto ao fim e ao cabo da Câmara, com a parceria das juntas? Nós, quando eu iniciei funções, mesmo antes do município, nós já iniciámos o projeto. Temos 19 pessoas, o que acho que é muito bom, e são pessoas na faixa etária entre os 60 e 70 e muitos anos, que 2 vezes por semana, e eu já fiz esse transporte e de facto é gratificante, porque nota-se que é o dia em que as pessoas têm a oportunidade de poder sair, poder falar com alguém.
mas normalmente são pessoas mais isoladas, e nós fazemos questão de também chamar essas pessoas, como há um conhecimento real da comunidade, sabemos quem é que está mais isolado ou não, quem é que lhe faria bem poder vir, acabamos também por fazer este trabalho que é bom, até porque há pessoas que aproveitam esse dia para poder ir às compras ao mini mercado, para poderem ir ao centro de saúde, acabam por ser 2 dias por semana que as pessoas podem vir à sede de freguesia fazer tudo o que necessitam. Tudo o que necessitam. E como é que estamos em termos de saúde? Eu vou pegando naquilo que vai dizendo. Como é que estamos em termos de saúde? Como é que está o Centro de Saúde de Espite? Está bem de saúde? Como em todo o país, infelizmente, está doente. Nós já depois de estar em funções, nós não tínhamos médico de família, conseguimos durante um período de tempo ter médico de família, que ia 3 vezes por semana. Infelizmente a médica, como era de longe, foi mãe e pediu a transferência para o local de residência, o que é normal. E aí começou a haver muita dificuldade em encontrar médicos. Fizemos, inclusive, eu pedi reunião com a diretora da região daqui de Orem, do Médio Tejo, e a verdade é que não há médicos de família. Neste momento há um tarefeiro que vai 1 vez por semana, é insuficiente, garantidamente. Nós temos pessoas que não têm sequer, não estão inscritas porque já não há vaga para poder se inscrever, e é algo que nos preocupa, principalmente porque durante estes 2 anos de pandemia houve algumas vezes que não tínhamos médico e houve da parte da junta e até do município um esforço de contactar as entidades competentes, porque eu acho que nas freguesias faz muita falta haver um médico de família. E isso é algo que também nos preocupa, mas a verdade é que por mais que nós tentamos, é porque não há médicos de família, é porque o governo não dá, o que nos é transmitido, o governo não dá condições para que os médicos se fixem em aldeias, é uma série de contratempos que impedem com que as coisas funcionem, mas diria que faz muita falta o médico de família na freguesia de Espite, assim como fará em outros sítios. Portanto, neste momento só um tarefeiro 1 vez por semana. 1 vez por semana. E em termos de instalações físicas, estamos bem? Em termos de instalações físicas, o Executivo da Junta já fez melhorias, desde ar-condicionado, desde comprar cadeiras para os profissionais, porque as que estavam já faziam com que eles 1 hora depois já não conseguissem estar, porque as condições não eram de todo satisfatórias, desde termómetros, desde comprar balanças, porque de facto não havia nada. Há um projeto que nós pretendemos também levar a cabo, que é dividir uma das salas para haver um consultório de medicina infantil, que neste momento não há. No entanto, acho que nós temos que primeiro ter o médico de família, porque o médico de família é muito diferente de um tarefeiro, até porque o médico de família acompanha o doente em todas as patologias que possam ter. No caso de um tarefeiro, vai lá por e simplesmente ouvir, não há seguimento, nós não temos saúde infantil. Vai ouvir só o problema, o problema na altura, não tem acompanhamento. Sim, e acho que isso é algo que deverá ser discutido e deverá ser melhorado, apesar da Junta de Freguesia está muito limitada nesse tipo de decisões. A única coisa que podemos fazer é barulho. Já fizemos um abaixo-assinado, já fizemos uma série de reuniões, mas a verdade é que parece que nada resulta. Tem vindo notícias muito a público de que não há mesmo não há médicos de família, é uma situação complicada e que não devia ser, sem dúvida. Nós estamos a falar da saúde, podemos já falar um bocadinho da educação.
Porque a educação, e neste projeto que vocês receberam agora do Voz, houve algumas queixas em relação às condições na escola de Espite. Condições que, para aquilo que foi descrito, não eram para acontecer nesta altura do campeonato, pois não. O haver tantos problemas com canalizações, com casas de banho, parece que não são assuntos para resolver, já deviam estar resolvidos. É assim, a verdade é que se nós pensarmos, todas as escolas do concelho, ou principalmente estas escolinhas mais pequeninas, já têm alguns anos e precisam de obras de melhoramento das infraestruturas. Têm sido feitas algumas, desde, por exemplo, a mudança de janelas, porque as que estavam já não, o calor e o frio entravam. E a canalização também é algo que necessita de ser mudado. A Junta de Freguesia tem a delegação de competências e sempre que há algum pequeno problema temos de facto tentado resolver e tem-se resolvido, mas a conclusão que se chegou é que seria muito mais do que um pequeno arranjo, porque, para ter a noção, as canalizações? As canalizações, mas olha, pronto, há um sistema nas casas de banho em que estavam sempre a entupir. Os autocolismos? Desculpa. Os autocolismos estavam sempre a entupir e sempre que lá ia o técnico era porque a canalização deixa sair ferrugem e acaba por entupir. E então concluiu-se que teria que ser mudado, e isso foi comunicado ao município e está a ser tratado. Se me diz que de facto não seria para acontecer, a verdade é que se nós formos ver, e eu também já andei aí por outras escolas, as escolas estão um pouco degradadas, porque já são escolas com alguns anos, à exceção dos polos escolares. Todas estas escolas têm problemas que necessitam de ser resolvidos, mas em Espírito, de facto, se calhar andou-se um tempo a mais a tentar remediar a situação. Fazer pequenos arranjos quando precisa de uma qualificação. No entanto, quando se concluiu que seria a única solução, também houve abertura por parte do município para poder fazer, e a obra também já foi estudada e está para avançar entretanto. É um dos seus projetos, das suas ambições, resolver o problema da escola, é isso? Sim. Olha, então a escola também se ouviram muitas queixas em relação, mas isso não é só em Espírito, à fibra, às comunicações móveis. Temos alguma dificuldade na freguesia de Espírito? Temos alguma dificuldade na freguesia de Espírito, apesar de, quando eu entrei também para a Junta de Freguesia, há 4 anos, pedi logo uma reunião com a ANACOM, porque de facto era algo, eu diria que mais do que a escola é pensar que em pleno século XXI não temos acesso à rede móvel, até porque me preocupa, porque mais uma vez há pessoas muito isoladas que, se não tiverem telefone fixo e no caso de não terem rede móvel, poderão precisar de ajuda e não ter como a pedir. E pedi de facto uma reunião, foi feito um estudo no concelho que nos foi apresentado, e a verdade é que, de acordo com a ANACOM, nós não temos zonas pretas no concelho, o que não corresponde com a realidade. Fizemos contactos com a MEL, com a Altice, com várias empresas e felizmente, e não estou aqui a dizer que, até porque estes 4 anos e meio ensinaram-me que eu só consigo ter certezas quando eu vir pelo menos documentação assinada, porque às vezes já me aconteceu noutras coisas até achar que as coisas estão a ser resolvidas e depois concluo que afinal nem por isso consegui. Mas neste momento já estão em negociações quer a Vodafone, quer a Mel, com proprietários de terreno para colocarem 2 antenas. Antenas para... Exatamente. Agora, o tempo que isso vai demorar, não sei dizer. Nunca é aquilo que nós queríamos, não é? Exatamente.
Olha, Sr. Presidente, estes primeiros meses já fez muitas coisas, com certeza. É isso que eu queria que me dissesse, porque neste programa, o Voz a Voz, o Executivo visitou a Freguesia de Espito, como já visitou outras, e a Presidente de Junta tem a obrigação de ir mostrar o que é que mostrou, o que é que é preciso, o que é que destacou para mostrar ao Executivo nesta visita que fez à Freguesia de Espita. Pronto. No primeiro mandato, e porque isto se calhar começando lá mais atrás, acho que nós quando entramos num desafio, principalmente tendo em conta a minha personalidade, nós achamos que as coisas são todas muito fáceis e lineares, mas a verdade é que não são. Não posso garantir que a pandemia veio de alguma forma prejudicar, mas diria que se calhar contribuiu. Há uma série de projetos que eu idealizei, e toda a equipa, e que todos nós, a população de Espite também, na sua maioria, considera ser uma mais-valia, e que logo que entrei, iniciei a fazer projetos, desde o mercado, ou seja, o mercado é algo, é uma infraestrutura na Freguesia de Espito que, na minha opinião, está sobreaproveitada, porque é um espaço que poderia ser melhorado, fazendo obras e fazendo pequenas lojas que se pudesse alugar e de alguma forma... O mercado é muito grande, não é? Exatamente. E de alguma forma também dar a oportunidade a pequenos comerciantes poderem instalar ali e porque quem faz a riqueza de um lugar é as pessoas, não havendo pessoas, não havendo comércio, acaba por a freguesia estar um bocadinho mais morta, digamos assim. E tendo em conta que temos muitos imigrantes, falta-nos pessoas na freguesia. Então a sua ideia era dividir o mercado numa parte do mercado propriamente dita e noutra parte de lojas? De lojinhas, sim. Aliás, o projeto está feito, foi candidatado a um fundo, mas infelizmente não foi contemplado. Tendo em conta isso, ficou em carteira, e também não há abertura de nada que se possa concorrer. No entanto, já falei com o arquiteto, onde pensamos que, retirando grande parte do projeto, mas pelo menos as lojas, se poderá avançar com elas. Estamos à espera dessa reformulação do projeto para podermos, logo que tenhamos, poder avançar. Uma outra situação é o ringue, que também já temos o projeto. No entanto, inicialmente e ainda no anterior mandato, já tínhamos o projeto para avançar, mas tendo em conta o valor da obra, porque isto é importante que as pessoas tenham noção. Numa freguesia como Espite, o orçamento é muito limitado. Nós conseguirmos retirar verbas para investimento, eu diria que é mesmo muito complicado. Temos grande parte do fundo que vem para as freguesias é para manter a junta aberta e os serviços a funcionar. Na altura, quando eu entrei, nós do serviço CTT estávamos a receber 40 e poucos euros. Neste momento, orgulhosamente, posso dizer que estamos a receber 600 e qualquer coisa euros. Diferente. É diferente, ou seja, isto há 1 ano e meio para cá. Isto foi tudo pequenas vitórias que as pessoas por vezes não têm a noção, nem têm que ter, não veem, mas que foi feito. É um trabalho que foi feito e foi feito e foi muito exigente, até porque marquei várias reuniões, o contrato que existia já tinha sido feito há muito tempo. Mas a verdade é que finalmente consegui que houvesse essa melhoria. Isto tudo para concluir que há muito pouco dinheiro para investimento. A obra do ringue era um valor elevado. Falei com o executivo do município, que está disponível e já estava na altura para poder colaborar. No entanto, era para ser faseada a obra. O que, na minha opinião, não faz sentido, porque ao fasear a obra eu teria que fechar o ringue
durante um tempo indeterminado, porque não sabia durante quanto tempo é que teria que fechar o ringue para Neste poder... momento o ringue está a funcionar. Está a funcionar. Tem atividades a funcionar lá. Tem. Aliás, sim, é o único espaço onde as crianças podem se juntar, desde andar de skate, desde jogar à bola, uma série de atividades que lá fazem. Para fazer a obra teria que ficar encerrado. E eu, na minha opinião, acho que não faria sentido, e então falei com o Sr. Presidente da Câmara e disse-lhe que seria preferível nós tentarmos minimizar o custo da obra, aguardar mais um tempo e depois, quando se iniciasse, iniciar e terminar. E foi isso que foi feito. Foi feito um reajustamento do caderno de encargos, onde, por exemplo, para ter a noção, havia um muro lateral que optámos por colocar apenas ceibas, que fica na minha opinião, até fica mais agradável, sendo um espaço de brincadeira, de lazer, e então está previsto iniciarmos o quanto antes, porque é para fazer a construção de uns balneários e refazer toda a parte do ringue. Depois também uma outra obra, e essa é urgente, porque o cemitério, pelas contas, pronto, dá para mais 2 anos. O projeto já foi feito, já foi entregue no município, está a aguardar licenciamento. E terrenos está num local onde pode ser ampliado? Nós já tínhamos terrenos adquiridos, mas mais uma vez, e também é importante explicar isto, até porque deu-me esta oportunidade, eu acho que faz sentido fazer murá-lo em toda a volta, nem que não se faça o loteamento todo. Porquê? Porque o que acontece, e eu acho, na minha opinião, que muitas das vezes, para se mostrar obra, opta-se por remediar. E andamos aqui a gastar dinheiros muitas das vezes evitados. Na minha opinião, acho que deve-se ficar todo morado, e isso encarece muito o projeto, e depois então lotear apenas uma parte do cemitério e posteriormente então lotear a outra. Mas isso, enquanto eu poderia agora fazer e pensar em mais 10 anos, e teríamos dinheiro já há 2 anos para o poder fazer, preferi esperar mais 2 anos e agora fazer algo que já fique para o futuro, porque daqui a 10 anos teriam que colocar mais um muro abaixo para fazer novamente um muro em toda a volta. Mas pensamos que até ao final do ano que vamos avançar com esse projeto. Com essa ampliação. É urgente, é um dos projetos que tem urgente. É urgente. Nós temos neste momento ainda algumas covas, até porque há tradição em espírito as pessoas comprarem as covas antes de falecerem, e há muitas que já estão compradas e que nós já não estamos, entre aspas, a contar com elas. Ou seja, acho que não é um problema que eu tenha que me preocupar neste momento, mas tem que ser algo que tem que ser feito. Também temos o nosso parque de merendas, ou seja, o Lago dos Patos, que também gostaríamos de fazer algumas melhorias. Já foi feito o projeto. Espero. O Lago dos Patos, onde é que fica? É o Parque de Merendas, é em Espírito, a caminho da memória. Portanto, já existe o Parque de Merendas? Já existe o Parque de Merendas. Quer uma requalificação? Exatamente. Torná-lo mais bonito, é isso? Sim. Colocar mais mesas, churrasqueiras, há uma ilha nesse parque que gostaríamos de dar acesso às pessoas para poderem Mas esse projeto de requalificação já existe? Já existe. Projetos tenho muitos. Eu diria que os 4 anos anteriores foi elaborar projetos. Mas habitualmente até é isso. É, porque eu acho que é necessário projetos e também é necessário dinheiro para executar os projetos. Claro, mas o projeto é a primeira coisa. Exatamente. E eu diria que os 4 anos foi um pouco isso. Foi fazer projetos e também tentar poupar, digamos assim, algum do orçamento para poder investir. Acho que não foi um bocadinho o meu trabalho e foi isto que me motivou a poder recandidatar-me, porque para concluir o seu trabalho. Exatamente, gostaria de ver os projetos que tanto ambiciei, tanto trabalhei para os ter executados.
Portanto, são estes os projetos assim mais que tem mais em mãos e que eu gostaria de ver se Presidente, se eu destes projetos todos, se eu dissesse assim, olha, só lhe vão deixar fazer um, mas vão deixá-lo todo completo, qual é que escolhia? Não escolhi nenhum, porque nós vamos fazer todos. Portanto, se no final destes 4 anos temos de ter estes projetos todos. Ficaria com a sensação de dever cumprido. Mas pela prioridade, sem dúvida, que é o cemitério. Pela necessidade, diria que é o ringue e o mercado. Pronto, ao fim e ao cabo é tudo. São todos. E o parque também, também é preciso. Sim, portanto, até porque é um ponto de água importante no abastecimento dos helicópteros, no caso da bem necessidade, que esperamos que não. Exatamente. Já vamos falar dos incêndios, mas vamos falar também daquilo que as pessoas se preocupam tanto e que é sempre um problema que levam quando têm a oportunidade de falar, como foi o caso deste Voz a Voz, que é as infraestruturas, não é? As vias, as requalificações das ruas, e isso também precisamos muito na freguesia de Espite. Há muitas vias por requalificar, que estão em mau estado. Tínhamos a famosa estrada do Salgueiral, que falámos aqui quando foi nossa convidada. Agora já está arrumada, não é? Exatamente. Eu diria que não há muitas, mas as que há necessitam mesmo de intervenção. Há uma série delas que estão em mau estado, e há algumas que são mesmo ponto de passagem de muitas pessoas, como por exemplo o resto da estrada da Ribeira, ficou aquele bocadinho até à sede de freguesia e que é mesmo necessário. Depois também temos o problema da principal, que passam muitos caminhões e que normalmente todos os invernos há ali problemas porque acaba por ficar danificada. E depois há algumas ruas que também estão a necessitar urgentemente de intervenção. E os caminhos vicinais estão importantes? Os caminhos vicinais, uma das nossas prioridades, até porque a nossa freguesia é de alto risco. Nós tentamos todos os anos manter a nossa prioridade, a nossa listagem. Isso já foi feito inclusivamente este ano, é passar em todas as vicinais que os bombeiros consideram imprescindíveis no combate aos incêndios, e essas estão todos os anos são limpas e requalificadas. Mas nós temos muitas ruas e se calhar, e eu até entendo isto, as prioridades da população não estão sempre de acordo, como é lógico. Eu costumo dizer que seria ótimo eu conseguir, ou nós conseguirmos fazer tudo, mas a verdade é que isto não é possível, mas tentamos sempre, até porque há uma planificação, isto depois de eu entrar, em que temos em conta quais é que foram limpas há mais tempo ou há menos tempo, isto das outras, porque das que são imprescindíveis para o combate ao incêndio estão todas em condições e acessíveis. Todas as outras vamos fazendo mediante o que o orçamento também nos vai deixando fazer. É uma situação que a preocupa, os incêndios, vem em época de incêndios, é uma situação que a preocupa. Muito, principalmente porque é uma freguesia em que grande parte dos terrenos estão a abandono, ou seja, eu diria que isto é pólvora, e quando ele chega, e até pela experiência do passado, é preocupante. No entanto, também há uma novidade em relação a isso que eu considero ser uma mais-valia. O município candidatou-se a um programa que é a área integrada de gestão de paisagem, em que a freguesia de Espite é contemplada, e estamos a iniciar neste momento a criação de uma associação para poder trabalhar no sentido de também conseguirmos mudar um pouco a paisagem, conseguirmos também trabalhar no sentido de minimizar este problema da floresta e do abandono da floresta, que acho que no dia que nós conseguirmos ultrapassar isso, também deixaremos de estar em risco máximo de incêndio. E ter tanta preocupação dos incêndios. Exatamente. Como é que acha que isto se conseguia mudar? Com a sensibilização dos proprietários,
Infelizmente, considero que o problema vai para além disso, até porque grande parte dos terrenos, os próprios proprietários nem sabem que os têm. É verdade. Nós temos uma freguesia de imigração em que a maioria das pessoas imigraram, houve famílias que acabaram por ficar por lá, mesmo não ficando por lá, vêm cá os filhos no mês de agosto, mas nem têm a noção quais são os terrenos. Nós temos muita dificuldade em conseguir identificar um terreno, e às vezes até terrenos urbanos. E não digo apenas florestais, os próprios urbanos, isto acontece, a Proteção Civil, algum terreno que está, que não reúne as condições não está limpo, acaba por nos solicitar a ajuda a tentar identificar os proprietários, e nós temos muita dificuldade nisso. Depois, o facto de não haver cadastro no Concelho de Orem também dificulta muito. Portanto, eu acho que não passaria pela sensibilização, até porque essa nós já fazemos. Sempre que aparece, nós temos acesso à Proteção Civil a quais os terrenos que têm que ser limpos, e eu faço sempre questão de ir à casa das pessoas ou tentar saber quem é o proprietário para poder sensibilizá-lo para isso, até porque senão paga uma multa, e a verdade é que ou é alguma coisa que ainda não está dividida, ou está as pessoas já não limpam um e não limpam o outro. Não. E é muito complicado. Há muitas zonas por limpar na freguesia de Espite. Urbanas, diria que houve uma melhoria significativa, também tendo em conta este trabalho de sensibilização. Agora nas zonas de floresta, sim, há muitos terrenos que desde o último incêndio nunca foram limpos, e nem sabemos de quem são. E às vezes com os restos que são autênticos barris de pólvora por baixo da estação, é verdade. Não é? E depois ainda há a problemática que eu também entendo, os proprietários que limpam, que sentem que é um trabalho inglório, porque se limparam, mas o do lado não limpou, o que vai acontecer é que quando vier o fogo não valeu a pena o investimento que quem limpou teve, e acabam por se sentir injustiçados, e alguns acabam até por desistir dessa limpeza, porque, infelizmente, esperamos que assim continue. Costuma haver de 5 em 5 anos um grande incêndio, e já lá vão 7, e não tem havido, felizmente, mas há muitas pessoas que acabam por nunca conseguir retirar nenhum tipo de lucro desses terrenos, porque como mais ninguém limpa, nem que o dele esteja limpo, quando vem o incêndio, exatamente. E o incêndio não contorna, não é? Exatamente. Vai tudo. É um problema que afeta, infelizmente, muitas freguesias. Entretanto, não falando só de coisas más, falando de coisas boas também, como é que é o movimento associativo na freguesia de Espite? Como é que está o movimento associativo nesta freguesia, e que apoios é que a Junta tem a estas associações? Eu diria que houve algo na freguesia de Espite que eu sempre valorizei de alguma forma quando vim morar para ali, que eu achava que interessante, que é o facto de serem pouca população, mas haver tanta associação e serem tão dinâmicos nos projetos que iam desenvolvendo, e de facto isso é uma mais-valia, até porque as pessoas, e mais uma vez voltando às isoladas, é a oportunidade que têm de poder conviver. Temos muitas associações, e boas associações, desde o Clube Desportivo de Espite, a Associação de Pais, a Associação a Secção dos Bombeiros, o Espite Aventura, que vão dinamizando muitas atividades ao longo do ano. Ultimamente não tem sido possível por causa do Covid, no entanto, são bastante dinâmicos. A forma da Junta de poder ajudar é na colaboração das tasquinhas, ou seja, aproveito para informar que este ano já vai haver as tradicionais tasquinhas, que serão do 24 de junho ao 26.
em que a Junta suporta todas as despesas inerentes às tasquinhas e as associações poderão ir ali retirar algum lucro através da venda de comida, de petiscos, de bebida, e é uma forma de nós podermos dar uma dinâmica à freguesia e de as associações poderem ir ali também retirar algum dinheiro para as atividades que desenvolvem. Este ano também irá participar o Centro Social São João Batista de Espite, que é a IPSS da freguesia. Mas diria que de facto nós temos muitas associações e boas associações. E tem bons atletas também, tem agora o Grupo Trail, que tem excelentes atletas, não é? Exatamente, é algo que orgulha muito a Junta de Freguesia, porque tem levado o nome da freguesia de Espite aos vários pontos do país, e de facto o que começou com 2 ou 3, hoje já está uma equipa bastante composta. Também irá haver, não sei precisar o dia, mas também irá haver um campeonato em Espite, em julho. Vai também haver uma prova de trail, não é? Exatamente. Em julho já faz muito calor. Pois já faz, mas Espite tem lá zonas muito fresquinhas. E de facto há muitos bons atletas e tem sido algo que nos orgulha, porque eu costumo dizer que Deus quer, o homem sonha e a obra nasce, e de facto esta equipa foi um pouco isso. Sr. Presidente, a juventude em Espite, há muita, há pouca, vai-se fixando por ali, vai embora? É assim, eu costumo dizer que nem tudo foi mau no Covid, e uma das coisas que eu considero positiva é que houve o regresso, ou se não o regresso, houve algumas famílias jovens que se fixaram em Espite. No entanto, não resolve o problema. Eu diria que Espite, como outras freguesias, quer do concelho, quer a nível nacional, como estamos numa zona em que há pouco emprego, é muito difícil fixar jovens. Porque quem quer que more em Espite e que tenha que vir trabalhar para Fátima, na maneira que estão os ordenados, é muito difícil conseguir, eu não digo viver, sobreviver. E de facto é uma das preocupações, é a falta de jovens em Espite. Felizmente, desde a pandemia fixaram-se 7 casais em Espite. Uns têm filhos jovens que andam na escola, porque a escola também é algo que a continuidade da mesma é sempre uma preocupação anual, porque conseguirmos... Se não houver crianças, não é? Conseguirmos que haja crianças suficientes para manter a escola aberta é uma preocupação, e a Junta de facto tenta, com os poucos recursos que tem, mas também colaborar nesse sentido, desde fazer o transporte do próprio jardim gratuitamente, desde colaborar em tudo que haja necessidade, com a Associação de Pais e com as professoras. Eu costumo dizer que hoje em dia, e eu sou da área da educação, e isto de alguma forma toca-me um pouco mais, porque eu acho que hoje em dia poder educar uma criança numa escola como a de Espite é um privilégio. Eu sou contra os polos escolares. Eu acho que hoje em dia nós estamos a esquecemos que educar uma criança num polo escolar é quase impensável. Por mais recursos humanos que existam, as crianças nestas idades ainda precisam muito de um ensino individualizado, e a verdade é que nos polos escolares isto é impossível, já para não falar em termos de qualidade na alimentação, porque uma coisa é a comida feita meia hora antes, onde as crianças, comida ainda diria caseira, em que dá prazer às crianças comerem, e eu digo isto com experiência própria, porque estou na área. Não tem nada a ver com comida confeccionada às 9 da manhã, colocadas num contentor e estando e sendo servidas ao 12:30. E isto é algo que eu acho que todos nós deveríamos pensar,
porque nós vivemos num mundo muito consumista, onde nós estamos muito preocupados com o ter e pouco com o ser, e a educação acho que desde muito faz a diferença na vida de uma criança, este tipo de educação mais individualizada, e eu estou muito feliz porque eduquei os meus filhos na escola de Espita. Costumo dizer isto a pais que vêm morar para Espita, e houve uma situação que me deixou muito orgulhosa, que foi uma situação em que um pai, que por acaso é ucraniano, não refugiado, foi muito antes disso, e a Junta de Freguesia faz muito este trabalho. O senhor estava a tentar matricular o filho, isto já no ano anterior para este ano letivo que está a decorrer, mas também não conseguia ir à plataforma do agrupamento. Hoje é tudo através de plataformas, e ele teve dificuldade e foi à Junta de Freguesia de Espita poder fazer a matrícula, e a colaboradora eu entrei, ela estava a tentar, a plataforma estava lenta, e eu, como não conhecia o senhor e via que estava a fazer uma matrícula, abordei o senhor e disse-lhe, e perguntei: então, mas o senhor não é de Espita, vem morar para cá? E o senhor disse que sim, que morava em Leiria, mas que entretanto decidiu vir comprar ali uma casa e vir para ali. E eu dei-lhe os parabéns e disse-lhe que fez uma excelente escolha, porque de facto a escola de Espita, e eu trabalhei na escola de Espita, diria que é um exemplo a seguir, e que escolheu uma freguesia muito bonita para o fazer, para vir viver. E de facto ele encheu muito de orgulho, porque ele disse que, tendo em conta o tratamento que estava a ter na Junta de Freguesia de Espita, que mais tinha a certeza que tinha feito uma boa escolha. E de facto isto, eu considero que isto é o serviço público, e a escola de Espita é reflexo disso mesmo. Felizmente tem vindo mais algumas crianças, mas não é suficiente. Acho que deveria haver uma política, isso infelizmente não depende da Junta de Freguesia, de incentivo a haver empregos para as pessoas poderem se fixar, porque não havendo trabalho, eu também entendo, às vezes eu na brincadeira ou a falar a sério, quando encontro jovens, poderiam ir morar, era para a freguesia de Espita, e eles, isto tudo às vezes na brincadeira, mas a falar um pouco a sério, mas quando eles argumentam que para conseguirem trabalho ou vão para Leiria ou Pombala ou Fátima, isto é a realidade, a vida é mesmo assim, ninguém consegue sobreviver, e então com os preços que está o gasóleo é ir todos os dias trabalhar para fora. É um bocadinho por aí, mas se há sítios onde há dificuldade em as crianças ter onde estudar, Espita não é o caso, não é? E as crianças de creche? Não temos creche, não temos creche, é algo que está a ser pensado pela IPSS. No entanto, neste momento não temos, até porque não sei até que ponto, não havendo outro tipo de políticas, conseguiríamos sustentabilidade de uma creche, porque nós, eu diria que se o ano todo fosse como o mês de agosto, nós seríamos uma freguesia riquíssima. Temos muitos imigrantes e tem muita população. Aliás, nos censos vocês perderam mais ou menos 10% da população em Espita. 10%, sim. Não foi? Mas mesmo assim estava com receio de ser pior. O que é que também agravou isso? Ou seja, eu diria que o decréscimo da população não foi esses 10%. O que acontece é que anteriormente os imigrantes por vezes tinham dupla residência, quer em Espita, que era no país onde poderiam estar. Às vezes estavam cá 6 ou 7 meses e estavam lá 2 ou 3 meses, mas a residência era considerada cá. O que acontece é que, em termos de impostos, e mais uma vez o Estado também não tem em conta isto, é que pagam mais de impostos em Portugal do que no país onde eles estavam a residir. O que é que acontece? Muitos deles tiveram que mudar a residência, retirar a residência de Espita, e como em Espita outras freguesias, para mudar a residência para onde ainda têm casa e têm os filhos e têm uma série de coisas. Eu diria que os 10% da população, 5% teve em conta esses casos. E depois também há muito, como é uma freguesia envelhecida, infelizmente morre muita gente. E depois fica menos.
Bem, em agosto e o mês de agosto tem muitos imigrantes. O que é que a freguesia tem para oferecer a estes imigrantes no verão? Que oferece aos imigrantes e todos nós podemos usufruir também. O que é que temos? Espírito nos meses de verão, eu diria que é o Algarve no mês de agosto. Porque realmente há muito mais população, há as festas que esperamos que este ano já começamos com isso tudo. Não vamos ter marchas, não é? Este ano não vamos ter marchas. O Festival das Marchas, que é também um ponto alto. É nas Tasquinhas, ou seja, este ano não vai haver marchas. Inicialmente ainda se fez reuniões para já começarmos novamente este ano, mas tendo em conta que as marchas com quem nós trocamos, digamos assim, nós temos um grupo de marchas que depois vamos dançar a outras freguesias, a outras localidades, e essas localidades vêm depois marchar na nossa freguesia. Isto já lá vão 3 anos, não é? 3 Porque em 2020 também não houve, já. O que acontece é que só havia 4 grupos de marchas de nossas convidadas que iriam realizar este ano. É um investimento muito grande, para terem a noção, para se fazer algo mais ou menos agradável, é sempre à volta de 10, 12 mil euros. Para ir marchar 4 vezes, acho que seria assim um bocadinho irracional. Já para não se falar na dificuldade, porque as marchas, para se começar a marchar agora, nós começamos a fazer reuniões em janeiro. Em termos de Covid ainda havia muita incerteza, ainda há muitas pessoas com medo, com receio. E havia pessoas que não, quando foram convidadas, não disseram logo sim. Tínhamos consciência que depois, se nós falássemos mais 2 ou 3 vezes com elas, que até conseguiríamos que viessem. Mas tendo em conta todos estes contratempos, achámos por bem este ano ainda não o fazer, mas para onde, se Deus quiser, iremos fazer. E então o que é que temos? Então, temos as festas em todos os lugares e capelinhas, desde a festa do Carvalhal, que o santo é o Santiago. Temos a festa na Freiria, a festa na Comieira. Não sei se este ano vai haver festas no Arieiro. E a festa Grande Espírito, que será no 3º fim de semana do mês de agosto. Para além disso, temos as Tasquinhas, temos a festa dos Bombeiros, também irá haver um evento do Espírito Aventura no mês de agosto, ainda não está definido bem o dia, mas vai haver muitas festas e muitas coisas para podermos vivenciar nestes meses de verão. Há caminhadas também, as caminhadas estão muito na moda. Toda a gente gosta muito das vai caminhadas. Vai haver, no domingo das Tasquinhas vai haver uma caminhada também, e depois vai haver o trail que será, penso, no 2º fim de semana ou no 1º de julho. Portanto, tudo preparado para passarmos um grande verão. Exatamente. Eu gostei dessa, que o Espírito em agosto é como é que é? É como o Algarve não, Espírito no verão é como o Algarve em agosto. Espírito no verão é como o Algarve em agosto. Muito bem, gostei muito dessa e espero que assim continue. Olha, diga-me uma coisa, tem assim algum projeto que eu não tenha falado aqui que gostasse que neste mandato ficasse resolvido? Há algum projeto que gostasse? Gostaria, quando eu iniciei funções, dos meus projetos que mais uma vez não é visível, era fazer a carrinha que junta. Ou seja, é a carrinha da junta que vai à casa das pessoas, que nós já fazemos um pouquinho disso, vai à casa das pessoas, mas eu gostaria de ampliar isso, de poder fazer, e espero que agora com a ida embora do Covid, que possa fazer mais atividades para essas pessoas. E então o objetivo era ir buscar as pessoas, assim como vamos buscar para a ginástica, podermos ir buscar para vir fazer um ateliê, para vir ouvir alguém falar acerca de saúde mental, acerca de demência, acerca de algo que os idosos e que quem está isolado
Ou então uma simples conversa como estamos nós aqui a ter, quem sabe lá ir à ABC Rádio, falar com eles e estar um bocadinho, exatamente, ouvimos aquelas histórias todas. Exatamente, acho que seria, até porque é como eu digo, eu tenho uma política muito social e acho que faz sentido. Durante décadas andámos aqui a trabalhar no sentido de arranjar infraestruturas e esquecemos um bocadinho das pessoas, e as pessoas é que são importantes. Dar qualidade e fazer a diferença na vida de cada um, na minha opinião, é que faz todo o sentido. Antes de irmos embora, o que é que se come em Espite? Muita coisa. Muita coisa, mas assim... O carneiro, é muito bom o carneiro. Também já há um pouco a tradição de fazer o bacalhau com xíxaro, com toda a certeza irá haver também nas tasquinhas. O frango assado das festas, que é sempre diferente. E estas tasquinhas também costumam ter sardinha assada. Há sempre a sardinhada, às 5 horas a junta de freguesia, no dia, ao encerrar as tasquinhas, irá haver a sardinhada. Pois, lembro muito bem das últimas tasquinhas que houve, havia lá muita sardinha e aquele cheirinho a sardinha. E boas sardinhas. Portanto, é isso que vamos manter e que as tasquinhas vão ter, não é? Sim, esperamos que este ano realmente haja uma grande afluência das pessoas, porque nós precisamos disso, somos seres sociais, e o Covid veio nos tirar um pouco isto, e espero que de facto começamos novamente, porque acho que este espírito de pertença é muito importante em freguesias pequenas, e nós conseguimos construir este espírito de pertença nestas atividades que ao longo de 2 anos não conseguimos ter. E é verdade, e as pessoas andam muito ansiosas também por se divertir. Bailaricos e música também temos? Bailaricos e música, todos no dia das tasquinhas. Entretanto, poderei até trazer o cartaz para poder publicitar, mas vai haver todos os dias baile e música e outras atividades, como irá haver um torneio também de futsal. Irá haver umas crianças a dançarem música, irá haver muitas novidades. Portanto, trago ao cartaz, que é para depois dizermos o que é que vai haver e para deixarmos aqui também como sugestão. E a Presidente Junta, Dulce Mateus, dança muito ou dança pouco? Eu gosto mais de ajudar. Eu costumo dizer que eu acabo por esquecer-me um bocadinho do protocolo e gosto mais de estar na cozinha, assim, a ajudar, mas gosto de dançar, e acho que este ano estamos todos muito desejosos de poder divertir-nos. É um bocado isso. E quando diz que gosta de estar na cozinha, faz alguns daqueles petiscos que nós podemos depois saborear? Sim. Eu gosto muito de Qual é a sua especialidade? Tenho várias. Carneiro não me peçam, que eu não sei fazer. Carneiro não? Carneiro não, mas não, desenrasco-me na cozinha. É? Mas assim alguma especialidade que possamos depois provar nas tasquinhas? Quando lá forem eu digo. Pronto. Estão convidados desde já. Eu prometo que depois digo qual foi a especialidade que eu comi e que tenha sido confeccionada pela Presidente Dulce Mateus. Muito obrigada por ter estado aqui connosco neste espaço. Agradeço-lhe muito a sua companhia aqui. Olha, e as maiores felicidades, e vamos conversando ao longo do seu mandato, está bem? Obrigada, eu que agradeço. Boa continuação. Obrigada. Dulce Mateus, Presidente da Junta de Freguesia de Espite. ABC Portugal 92.3 FM. 92.3 é muito melhor.